A história começa com um flashback, mostrando como o pai inútil do nosso protagonista o maltratava quando ele era uma criança feia. Chamava-o de um estorvo, dizia que era um pirralho inútil e perdedor, e batia nele até mesmo durante as refeições. Quanto à sua mãe desgraçada, ela simplesmente assistia a novelas, ignorando como seu filho estava sendo brutalmente espancado. De volta ao presente, nosso protagonista estava num ônibus escolar e foi tirado de seu devaneio por Ayaka Sago, a presidente de turma, pedindo a Shogo Oyamata que devolvesse seu romance. No entanto, o outro rapaz, que parecia um delinquente, simplesmente zombou dela por ser uma daquelas com a cabeça nas nuvens que lêem romances românticos. Infelizmente para ela, nenhum de seus colegas de turma parecia disposto a ajudá-la. Alguns porque pareciam com muito medo de agir, como Tomohiro Yasu e Kobato Kushima, e outros porque simplesmente optaram por ignorar toda a situação, como sua irmã mais nova, e a sua patética... Quanto ao nosso protagonista, Tuka Momori, ele lembrou-se de que estavam no ônibus para uma excursão escolar. Ele também estava ciente de que, enquanto Oyamata provocava a presidente de turma, os colegas mantinham a cabeça baixa, enquanto os elites riam à vontade. Tauka também sabia que, se fizesse uma tentativa nobre de intervir, provavelmente pareceria bem legal. Mas isso não mudaria nada no final, já que ele era insignificante, embora nosso protagonista tenha decidido tentar mesmo assim. Lamentavelmente, Oyamata simplesmente zombou dele, dizendo que um homem do ar estava encenando uma revolta. No entanto, naquele momento, Takuto Kirihara, que parecia ser um dos chamados elites, pediu a Oyamata que devolvesse o romance à presidente de turma. Shugo tentou recusar a princípio, pois queria provocar Tauka mais. Takuto então disse a ele que ignoraria o que ele fez a Tauka, mas ele tinha que devolver o romance a Sagu, já que a troca deles o irritava. Depois de ouvir isso, outros estudantes, como Asagi e Kusaba, começaram a elogiar Takuto. Curiosamente, Oyamata não continuou provocando nossos protagonistas. Ora, ele até lhe deu alguns pontos por intervir, apesar de ser herdeiro. Em vez disso, ele começou a bater em Yasu. Foi nesse momento que o professor deles decidiu intervir. E ele o fez porque não queria que Yasu fosse levado a se matar. Afinal, isso complicaria as coisas para todos. Logo depois, pôde-se ouvir uma mulher lançando um feitiço, e no momento seguinte, toda a turma, o ônibus não incluído, havia sido teletransportada para um lugar estranho. Obviamente, todos os alunos estavam assustados porque não reconheciam o lugar nem tinham ideia do que acabara de acontecer. Naquele momento, uma mulher de cabelos prateados que usava um vestido estranho e revelador os acolheu, dizendo que eram a única esperança deles para derrubar o mal. A mulher apresentou-se como uma deusa chamada Vicious, e explicou que sempre que o vasto mal conhecido como o Grande Império Demoníaco aparecia, eles invocavam heróis de outro mundo. 200 anos antes, esse mal havia sido derrotado, mas havia ressurgido mais uma vez. No entanto, os estudantes não pareciam nada satisfeitos. Eles ainda estavam tentando entender o que havia acontecido. Na verdade, alguns deles ainda acreditavam que tudo era um sonho, enquanto outros se perguntavam se haviam morrido. Naquele momento, o professor deles pediu-lhes que mantivessem a calma para que pudessem ouvir a explicação da deusa. Claro, ele estava apenas tentando agradá-la porque a achava atraente. Depois, Takuto perguntou à deusa o que aconteceria se eles se recusassem a ajudá-los, e ela respondeu que nunca mais poderiam retornar ao seu mundo. O ritual de invocação reversa exigia um elemento especial conhecido como Essência do Rei Demônio, e havia apenas 2 métodos para obtê-la. Um era obter o coração do Rei Demônio, que era a fonte da essência do Rei Demônio. O outro era coletar a essência do Rei Demônio liberada após a derrota do Rei Demônio no cristal de um colar especial que ela lhes mostrou. Logo depois, o Yamata afirmou o óbvio. Essas condições eram muito convenientes para a deusa. No entanto, em vez de ficar zangada, ela ajoelhou-se diante dele e implorou-lhes para salvar o mundo deles. Sagu então disse que eles eram humanos comuns, então não tinham o poder para ajudar. No entanto, a deusa garantiu-lhes que todos possuíam poderes que outros humanos não tinham. Enquanto isso, Tauka estava analisando toda a situação porque tinha a sensação de que algo estava errado. Logo depois, a deusa ordenou aos soldados que estavam no salão que trouxessem um lobo enorme, e então ela ordenou-lhes que o desacorrentassem, permitindo que matasse um homem que parecia um mendigo. Imediatamente depois, a deusa usou uma bola de fogo para matar a criatura. Claro, toda a cena assustou os estudantes, especialmente as do sexo feminino. Até Oyamata e Takuto pareciam preocupados.
Quanto às irmãs, Hijiri disse que a melhor abordagem era ver aquele mundo como um planeta diferente. Depois eles puderam ouvir alguns sinos tocando, e a deusa anunciou que era hora de revelar as habilidades escondidas dentro deles. Um por um, os estudantes estenderam as mãos em direção a uma bola de cristal que mudava de cor de acordo com seus talentos. Claro, como o livro sagrado dos tropos exige, Oyamata e Takuto acabaram tendo os poderes mais fortes, este último foi até rotulado como classe S, enquanto o primeiro era classe A. A propósito, Sagu também foi rotulada como classe S. Quanto às irmãs, Hijiri foi rotulada como classe S e sua irmã como classe A. Claro, esses resultados animaram a deusa porque obter a classe de alguém em uma única invocação já era muita sorte. Eventualmente foi a vez de Talca, e ele acabou tendo um talento medíocre. A deusa nem se deu ao trabalho de rotulá-lo. No final, ele teve que admitir que não conseguiria se tornar alguém especial nem mesmo naquele mundo. Lembra-se daquele livro sagrado que mencionei antes? Até Yasu acabou impressionando a deusa depois de ser revelado que ele tinha os mesmos talentos do Herói das Trevas, reputado como o mais forte de todos. A deusa então ensinou-lhes como usar suas janelas de status para ver suas estatísticas, e nosso protagonista rapidamente confirmou que as suas eram muito baixas. Sua habilidade única era chamada Infligir-Afligir Status, e permitia-lhe infligir alguns debuffs como paralisia, sono e veneno. Depois, a deusa chamou Talca e informou a todos que ele era classe E, o posto mais baixo de todos os heróis ali. Até o professor deles era classe D. Além disso, ela acrescentou que no passado, os heróis de menor patente sempre arrastavam os mais fortes para baixo. Então, depois de um certo ponto, foi decidido que eles começariam a lidar com tais heróis. No entanto, como matá-los tinha o potencial de causar um alvoroço, eles decidiram conceder-lhes uma chance. Ele seria teletransportado para um conjunto de ruínas. Se ele sobrevivesse às ruínas e alcançasse a superfície, eles não interfeririam mais, concedendo-lhe o direito de viver livremente. Claro, aquelas ruínas eram extremamente perigosas. Talca então tentou apelar para a deusa, dizendo que tinha uma habilidade única, mas ela estourou a bolha dele, dizendo que, naquele mundo, feitiços de aflição de status eram geralmente inúteis. A taxa de sucesso deles era baixa, e mesmo quando conseguiam, mal afetavam monstros de baixo escalão, sem mencionar que a duração deles era muito curta. Depois, seus colegas de turma, Yasu incluído, zombaram dele por ser um herói lixo. Então, a deusa jogou-lhe uma bolsa de aparência patética e disse que era seu item único. Naquele momento, Sagu tentou intervir, mas a deusa a nocauteou. Logo depois, Talca tentou usar sua habilidade na deusa sem sucesso, já que ela tinha uma barreira protetora de bolha de dispersão ativa constantemente. Finalmente, nosso protagonista começou a chorar, mas imediatamente percebeu que era hora de lhes mostrar o verdadeiro eu que ele vinha reprimindo todo aquele tempo. Ele então insultou a deusa e prometeu-lhe que se vingaria se conseguisse sobreviver. Nosso protagonista apareceu no que parecia ser uma caverna, e ele estava assustado depois de ver toneladas de crânios quebrados no chão. Quase imediatamente, ele foi atacado por um monstro, mas conseguiu desviar e logo depois fugiu dele. Infelizmente, o monstro o perseguiu, enquanto Talca não pôde deixar de entrar em pânico. No entanto, ele logo percebeu que, em vez de estar assustado, estava frustrado por ser impotente. Naquele momento, ele desejou o poder do fundo do seu coração e tentou paralisar o monstro com sua habilidade. Por sorte, ele conseguiu e imediatamente fugiu o mais rápido que pôde, perguntando-se se aquele minotauro era um monstro de baixo escalão ou se um milagre havia ocorrido. Lamentavelmente, sua sorte não durou, e um monstro de aparência estranha apareceu na frente dele. Ele começou a chorar novamente, dizendo que não queria morrer, e quando o monstro chegou muito perto, ele tentou paralisá-lo também. Sua habilidade funcionou novamente, e ele começou a pensar que não havia sido um milagre. Ele até se perguntou se talvez sua habilidade fosse algo diferente da magia similar naquele mundo. Depois, ele verificou suas estatísticas e notou que só tinha um SMP restante depois de ter usado sua habilidade 3 vezes. Ele pensou que estava acabado, já que não seria capaz de usar sua habilidade novamente. Mas ele queria verificar novamente, então tentou envenenar o monstro paralisado à sua frente e ficou surpreso depois de confirmar que ainda podia usar sua habilidade apesar da falta de mana. Não só isso, a taxa de sucesso de sua habilidade parecia ser bem alta, e o mesmo acontecia com sua duração. No entanto, outra pergunta surgiu. Naquele momento, ele não tinha mais mana, então se perguntou o que aconteceria se ele continuasse usando sua habilidade daquele jeito.
Logo depois, o Minotauro chegou. A duração de sua habilidade era longa, mas não era permanente. Naquele momento, ele percebeu que ele era simplesmente um personagem de fundo, então ninguém iria resgatá-lo. Assim, ele decidiu parar de depender dos outros e esperar algo deles. Ele começou a rir como um louco, dizendo a si mesmo que, daquele momento em diante, ele conquistaria tudo, e por essa razão, ele iria matar para sobreviver. Daquele momento em diante, sua luta pela sobrevivência começaria. Ele então enfrentou o Minotauro e se preparou para usar sua habilidade mais uma vez. Enquanto isso, em uma certa floresta, uma bela elfa loira estava tomando banho em um rio. Talca tentou paralisar o Minotauro, mas não funcionou. No entanto, logo depois ele ouviu a voz do sistema que o informou que ele não podia aplicar a mesma habilidade a um alvo repetidamente. Isso lhe deu uma ideia, e ele decidiu usar sono em vez de paralisar, o que acabou funcionando, fazendo o Minotauro cair no chão. Imediatamente depois, nosso protagonista envenenou com sucesso o monstro e confirmou que, embora não pudesse usar a mesma habilidade repetidamente, ele podia acumular múltiplos efeitos no mesmo alvo. Claro, ele não negligenciou a possibilidade de sua habilidade ter mais restrições. Naquele momento, ele começou a sentir-se cansado, e pensou que o consumo de seu MP natural deveria estar afetando-o. Para piorar as coisas, vários monstros chegaram, e ele decidiu atacá-los com tudo o que tinha. Ele estava prestes a descobrir se seu MP acabaria, ou se todos sucumbiriam primeiro às suas aflições de status. O tempo passou e mais monstros continuavam aparecendo, o que havia começado a enlouquecer nosso protagonista. No entanto, ele não desistiu e continuou a usar sua habilidade única repetidamente. Claro, sua resistência estava acabando, já que sua energia estava sendo convertida em mana. Na verdade, ele sabia que estava prestes a desmaiar, o que seria fatal porque mais monstros estavam chegando. Ele então riu e continuou usando sua habilidade única sem parar, mas eventualmente ele atingiu seu limite mental. No entanto, ele não se rendeu e tentou lançar sua habilidade mais uma vez. Naquele momento, o sistema o informou que ele havia acabado de subir de nível. Ele havia subido de nível mesmo. Seu nível atual era 258 e sua mana havia sido completamente restaurada, o que lhe permitiu continuar usando sua habilidade à vontade. Ele então começou a se perguntar por que havia subido de nível, e concluiu que havia sido devido aos dois monstros que ele havia envenenado inicialmente. Eles provavelmente deveriam ter morrido, o que acionou o sistema. Talca então sorriu porque isso significava que ele podia continuar lutando e ganhando níveis, sem preocupações. Além disso, além de seu próprio nível, sua sub-habilidade. Paralisar também começou a subir de nível, o que ele atribuiu ao fato de que ele a vinha usando sem parar por um tempo. Depois nosso protagonista continuou lutando contra os monstros, perguntando-se se a obtenção de novas habilidades dependia de nivelar a que ele já tinha. Claro, ele não se esqueceu disso. Naquele momento, sua prioridade máxima era superar aquela situação. Foi então que ele notou que podia designar múltiplos alvos de uma vez, o que tornou as coisas muito mais fáceis para ele. No entanto, nosso protagonista não se esqueceu da deusa, pois pensou que ela poderia ser a única em quem sua habilidade única não funcionava. Afinal, exceto por ela, sua taxa de sucesso havia sido de 100%. Ele também notou que sua habilidade tinha um alcance de efeito limitado porque não havia marca de alvo sobre os monstros na parte de trás. Logo depois, ele envenenou todos os monstros que já havia paralisado, o que fez sua sub-habilidade Veneno subir de nível. Foi então que a percepção finalmente o atingiu. Aqueles monstros haviam parado de ser algo a temer. As criaturas à sua frente haviam se tornado pontos de experiência para farmar. No entanto, as boas notícias não pararam por aí. Depois de abrir sua janela de status, ele também confirmou que seus ajustes de estatísticas eram multiplicados por seu nível, o que significava, por exemplo, que seu MP havia passado de 33 para 8.514. Ele estava contente que seu MP tivesse tido o maior aumento, mas também estava ciente de que seu MP era sua tábua de salvação naquele momento. Afinal, era o combustível que alimentava sua habilidade única, então se ele ficasse sem ele, estaria acabado. Logo depois, outro monstro morreu e seu nível passou de 258 para 277. Além disso, seu MP passou de 8.514 para 9.141. Depois, mais monstros morreram e seu nível continuou aumentando até 395, e seu MP passou de 9.141 para 3.935.
No entanto, ele não descansou, mas começou a usar sono repetidamente nos monstros restantes, o que aumentou o nível dessa sub-habilidade de 1 para 2. Mais monstros morreram e seu nível se tornou 501, mas ele sabia que não havia nenhuma garantia, então ele não podia baixar a guarda. No entanto, quando ele estava prestes a usar sua habilidade nos monstros restantes, eles decidiram fugir. Parecia que eles não eram tão estúpidos e finalmente perceberam que o inimigo à sua frente era perigoso demais. Depois ele começou a revistar os cadáveres que estavam no chão e encontrou algumas coisas que poderia usar, como uma capa e uma adaga. Ele então ofereceu uma oração às suas almas e decidiu que, se quisesse escapar daquelas ruínas, teria que encontrar comida e água. Algum tempo depois, ele percebeu que não havia nada comestível, pelo menos nada que ele desejasse. Então sua única opção para evitar morrer de fome era comer os monstros que ele já havia matado. Infelizmente, isso provou ser difícil também, porque até a adaga era incapaz de cortar a pele deles. No final, ele teve que mudar sua abordagem e decidiu comer as partes que eram macias o suficiente para serem cortadas, como seus globos oculares. Lamentavelmente, ele logo confirmou que aquelas partes não eram comestíveis, o que o fez pensar que aquelas ruínas eram totalmente destinadas a destruir qualquer um jogado lá. No entanto, naquele momento, ele também notou que a gema na bolsa patética que a deusa lidera havia mudado de cor. Imediatamente depois, ele infundiu sua mana nela e descobriu que ela havia ganhado outra função. Antes, só podia ser usada como lâmpada, mas agora também podia teletransportar coisas de seu velho mundo, como refrigerante e carne seca. A desvantagem era que ele não sabia como funcionava ou se produziria comida novamente, mas pelo menos ainda era seu mísero item único. Vários dias se passaram e ele continuou matando monstros e subindo de nível. Ele estava simplesmente massacrando os monstros à sua frente. Naquele momento, seu nível era 665, mas isso não parecia satisfazê-lo. Ele então lembrou-se de que quando era criança, havia pensado em matar seus pais para sobreviver. No entanto, sua tia e o tio o resgataram e lhe deram normalidade. Eles lhe deram o calor de uma família, ensinaram-lhe bondade, empatizavam com a dor dos outros, e ele pensou que havia conseguido se tornar como eles. No entanto, de volta ao presente, ele não sentia nada. Ele não tremia de terror por tirar uma vida e sua mente estava livre de culpa por isso, o que havia começado a assustá-lo. Eventualmente, seu nível aumentou para 957 e sua mana para 31.581. E naquele momento ele sabia que tinha que aceitar o novo ele. O tempo passou, e ele continuou matando monstros enquanto explorava as ruínas até que encontrou uma porta estranha que podia ser aberta com magia. Por sorte, ele conseguiu abri-la infundindo sua gema com mana, e encontrou dois esqueletos que estavam de mãos dadas. Parecia que ele não havia sido o único a chegar tão longe. Ele então revistou seus pertences e encontrou muitas gemas que ele pegou porque poderia precisar delas assim que chegasse à superfície. Aquela zona tinha várias salas, e ele revistou todas elas até chegar a uma que exigia mais mana para ser aberta do que as outras. Lá dentro, ele encontrou outro esqueleto, mas aquele tinha uma carta que o identificava como a Englin, o herói das trevas. Parecia que a deusa Vicious o havia enviado para lá à força quando ele parou de ser útil. Além disso, a carta continha seu último desejo. Ele queria confiar a quem tivesse a motivação para escapar daquelas ruínas, algo que ele havia trazido desesperadamente até ali. No final, a deusa e seu reino eram maus, mas isso não importava porque Talca também se considerava mal naquele ponto. Ele então revistou os pertences do herói e encontrou um livro intitulado Obras Completas. Ele continha receitas de medicamentos e ferramentas mágicas, então ele decidiu levá-lo consigo. Ele também encontrou um pergaminho de magia proibida, que poderia ser seu trunfo contra a deusa. No entanto, a coisa que o assustou foi que dentro do livro havia um aviso. Aparentemente, a coisa que havia matado todos naquela zona era chamada Devorador de Almas. Ele continuou explorando até chegar ao que parecia ser a saída. Mas ele não baixou a guarda porque tinha certeza de que o Devorador de Almas deveria estar lá. E se nem mesmo o Herói das Trevas não havia conseguido matá-lo, deveria ser muito perigoso. Naquele momento ele estava no nível 1229 e seu MP havia aumentado para 40.457. Quanto ao resto de suas estatísticas, todas haviam aumentado para 3.687.
Ele respirou fundo e decidiu arriscar. Ele continuou andando e descobriu uma escultura estranha. Era apenas um rosto feminino, mas em sua testa havia uma gema, a gema que ele precisava para abrir a porta final. Lamentavelmente, quando ele tentou usar sua habilidade contra o rosto, um raio laser disparou contra ele e penetrou sua mão. Havia sido tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Isso complicou as coisas para ele, porque ele não podia usar sua habilidade contra ela. Ele precisava se aproximar e, acima de tudo, precisava de algum tempo para lançar sua habilidade a fim de afetar a escultura, mas sua defesa era muito difícil para ele. Ele então começou a considerar suas opções e até pensou em melhorar suas estatísticas ainda mais para romper. O problema era que, não importava o quão poderoso ele se tornasse, seria inútil se ele não pudesse lançar sua habilidade. Para piorar as coisas, a escultura começou a se mover sozinha para procurá-lo, o que o fez perceber que o Devorador de Almas era provavelmente a razão para a taxa de sobrevivência 0 entre os descartados. Talca finalmente havia encontrado o chefe final das ruínas do descarte. Lá fora, a bela elfa que havíamos visto anteriormente estava em frente às ruínas e se perguntou se eles seriam capazes de esperá-los lá fora. De volta lá dentro, a escultura estava flutuando tranquilamente, mas Talca presumiu que ela deveria saber que ele estava à espreita por perto. Logo depois ela cuspiu algum líquido de sua boca e criou vários monstros que tinham os rostos daqueles que o Devorador de Almas havia matado. Ela queria tanto fazer nosso protagonista cair em desespero quanto localizar sua posição. Pouco depois, o Devorador de Almas atravessou uma parede para aparecer na frente de Talca, pegando-o de surpresa. Ela então gritou e abriu os olhos para assustá-lo. Depois, Talca paralisou os monstros que ela havia criado, mas não pôde envenená-los, pois pareciam pessoas vivas, e ele não queria ultrapassar esse limite. Infelizmente, a Devoradora de Almas se divertiu com a reação dele e criou mais criaturas para esmagar sua mente. Talca chorava, implorava para que as criaturas fossem embora, mas elas só se aproximavam mais. Seu desespero atingiu o auge, assim como o êxtase da Devoradora de Almas. Contudo, naquele exato momento, nosso protagonista revelou sua verdadeira natureza e paralisou a escultura. A Devoradora de Almas não podia crer no que acabara de acontecer, e Talca, rindo como um maníaco, explicou que esperara o êxtase dela atingir o pico, pois sabia que ela baixaria a guarda naquele instante. No fim, sua arrogância seria sua ruína. Sua sub-habilidade paralisar aumentou para o nível 3, enquanto ele admitia que por anos tentara ser inofensivo, normal, gentil, a ponto de enganar e iludir a si mesmo. Contudo, essa não era sua verdadeira natureza. Ele então envenenou todas as criaturas que a Devoradora de Almas criara, zombando da chefe final, pois um humano fraco, enviado para descarte, conseguira matá-la. A propósito, ele também confirmou que se os alvos tentassem e se forçassem a mover enquanto paralisados, isso causava dano adicional. Ele então envenenou a Devoradora de Almas, o que elevou essa sub-habilidade ao nível 3. Quanto ao grande finale, ele pôs todas as criaturas para dormir, o que também elevou essa sub-habilidade ao nível 3. No momento seguinte, a chefe final liberou todas as almas que consumira, e essas pessoas parabenizaram nosso protagonista por sobreviver. Eles sabiam de tudo que ele fizera dentro das ruínas, mas ainda assim o louvaram. Claro, o Herói das Trevas também apareceu, e pediu a Talca que matasse a deusa. Um pedido que nosso protagonista aceitou, pois também tinha seus próprios motivos para querer a morte dela. Um lobo grande, muito parecido com o que a deusa usara para matar aquele mendigo antes, corria por uma floresta. Parecia que o lobo fugia de algo, e logo depois descobrimos que esse algo era Oyamata, que estava desesperado porque matar o monstro estava demorando demais. Em outra parte daquela floresta, Takuto matou outro monstro com sua habilidade e alcançou o nível 18. Parecia que a turma inteira estava treinando, pois Yasu também estava lá. Ele ria como um louco após usar seus poderes sombrios para matar um monstro. Contudo, nem todos estavam gostando daquele treino. Kobato estava petrificada diante de um monstro e sabia que não conseguiria matá-lo. Por sorte, Asagi apareceu como apoio, embora tenha deixado claro a outra que não gostava de ser chamada pelo sobrenome. Ela até a ameaçou de transformá-la em pária se fizesse isso de propósito. Asagi então lhe disse que havia previsto que a turma deles iria cair, pois estava cheia de gente egoísta e problemática, sem contar que as patentes haviam criado uma nova hierarquia.
E Kusaba era Rank B, a propósito. Ela disse a Kobato que tinha certeza de que as facções ficariam ainda mais claras daquele momento em diante. Asagi então perguntou a outra se ela se juntaria à facção delas quando chegasse a hora. Afinal, Kobato era Rank D, então não podia se juntar ao grupo Kirihara. Além disso, as irmãs Takao operavam por conta própria, sem mencionar que Asagi tinha certeza de que Ayaka morreria. No fim, Kobato deveria estar ciente de sua posição na turma. Asagi então começou a assediar Kobato, dizendo-lhe que, quando derrubassem o grande império demoníaco e voltassem para casa, para não perder seu lugar na turma, ela poderia usar seu corpo para compensar a falta de poder. Depois, Asagi chamou outras garotas que trouxeram um monstro de aparência estranha à frente delas. As recém-chegadas estavam contendo a criatura com correntes e a assediadora explicou que aquele era o teste que a deusa lhes dera. Um teste que Kobato não havia superado por causa de sua natureza gentil. Por isso, ela decidira ajudá-la, pois o grupo delas deveria ser forte junto, a menos que Kobato quisesse ser descartada como nosso protagonista. Essas palavras assustaram Kobato ainda mais, a ponto de ela finalmente usar sua espada para matar o monstro contido à sua frente. Asagi ficou satisfeita com o desenvolvimento, já que havia uma ponta solta a menos, e imediatamente declarou que, daquele momento em diante, Kobato pertencia a elas. O que a assediadora não sabia era que naquele momento Kobato chorava ao se lembrar de Talca e de quão gentil ele era. Era óbvio que ela se sentia culpada por não ter conseguido ajudá-lo. Enquanto isso, Ayaka acordou em um quarto e, após sentir uma dor na barriga, lembrou-se do momento em que a deusa a havia nocauteado, o que significava que ela também recordou o que acontecera ao nosso protagonista. Ela então foi ver a deusa, que lhe disse que o que acontecera a ele fora muito triste. Ela até começou a chorar e pediu desculpas, dizendo que o ritual era uma política rigorosa de seu reino. Ei, alguém por favor, dê um razi a ela. Meu Deus, ela é péssima atuando. Logo depois, a deusa lhe disse que não havia tempo para tristeza, pois o ritual ainda continuaria. Isso surpreendeu Ayaka e a deusa aproveitou a chance para explicar que durante os poucos dias em que ela dormira pacificamente, o resto da turma fora testado para ver se conseguiam matar os demônios. Infelizmente, alguns nem sequer conseguiram encostar suas lâminas nos demônios e foram desqualificados, e aqueles que não podiam cumprir seu dever como heróis deveriam ser convidados a sair. O bom é que Ayaka não se comoveu com a má atuação dela e perguntou diretamente à deusa se estavam se livrando dos fracos. Assim que a deusa confirmou, Ayaka deixou claro que não concordava com seus métodos. Claro, a deusa riu dela e disse que as pessoas tinham opiniões diferentes, mas ela, como deusa, era muito perdoadora. Diga isso a Talca. Portanto, ela ainda podia aceitar uma forma de pensar ligeiramente diferente. Contudo, aqueles sem valor ainda deveriam ser descartados. Ayaka então perguntou se heróis Rank S tinham alto valor, e a outra rapidamente confirmou. Ayaka então disse que faria seu trabalho como Rank S, cobrindo aqueles que não passassem no teste, e perguntou se ela poderia cancelar o banimento deles. Má ideia, você não pode se colocar em má posição ao negociar com uma deusa cruel. A deusa se divertiu com a proposta corajosa e elogiou Ayaka por se comportar como uma Rank S. Então, ela ofereceu fazer as pazes apertando as mãos, acrescentando que, embora fosse para acalmá-la em seu estado extremamente catatônico e delirante, ela realmente a socara na barriga. Ayaka aceitou a oferta e vendeu sua alma ao diabo. De volta à bela elfa loira, ela usava uma capa com capuz enquanto corria pela floresta. Ela estava fugindo de seus perseguidores, mas não conseguira despistá-los. Afinal, um deles, o verme da espada divina Platon, tinha uma habilidade que lhes permitia rastreá-la. Embora nem precisassem depender dessa habilidade, a mulher era péssima em se esconder. O resto dos perseguidores apenas brincava com ela. O grupo deles era chamado White Walker, e embora pudessem capturá-la a qualquer momento, primeiro queriam que ela soubesse que fugir ou resistir a eles era completamente inútil e fútil. De volta ao nosso protagonista, ele acabara de deixar as ruínas, e a primeira coisa que fez depois foi verificar suas estatísticas. Seu nível atual era 789, seu MP era 59.037, e o resto de suas estatísticas havia aumentado para 367. Em suma, a tag Super Poderoso havia sido adquirida. Ele também notou que, após atingir o nível 3, podia configurar paralisia para liberação opcional ou liberação parcial na cabeça.
Quanto ao veneno, após atingir o nível 3, ele também podia configurá-lo para liberação opcional, e até mesmo como não letal. Claro, ambos ainda podiam atingir múltiplos inimigos de uma vez. Talca então decidiu testar essas novas funcionalidades em demônios próximos para compreendê-las melhor. Além disso, ele também precisava de uma espada que pudesse servir como escudo e também lidar com a vanguarda. Depois de um tempo caminhando pela floresta, ele encontrou alguns slimes. Curiosamente, 4 deles estavam intimidando um pequeno, que tentava ao máximo se defender. Logo depois, Talca paralisou os valentões e os envenenou. Ele então confirmou que após infligir esses debuffs, podia ajustá-los à vontade, já que cada alvo tinha sua própria janela de status para configurar. Ele então liberou os debuffs e os valentões fugiram imediatamente, deixando o pequeno slime sozinho. Talca então pediu desculpas ao Slim por ter chegado tarde e o elogiou por ter a coragem de enfrentar os valentões. Ele então pediu que se abstivesse de atacá-lo antes de liberá-lo. Claro, o Slime não o atacou, mas quando Talca partiu, ele o seguiu. Nosso protagonista notou e percebeu que era um pária, assim como ele. De volta à Bela Elfa, ela sabia que seus perseguidores estavam bem longe, mas a presença deles ainda permanecia, o que significava que estavam apenas esperando até que ela se exaurisse. E só permitiu entender os métodos deles. De volta ao nosso protagonista, ele permitira que o Slim entrasse em seu casaco, o que acabou sendo útil porque ele podia ver atrás dele. A propósito, por uma razão estranha, ele conseguia se comunicar com o Slime. Ele então fez uma pausa para descansar e ler o livro até encontrar algumas informações sobre experimentos de fortalecimento de demônios. Ele até descobriu como fazer um remédio para fortalecer um slime. Depois, Talca disse ao slime que faria o ato de vingança comum, então ele o acompanharia em seus desejos egoístas. Contudo, ele lhe deu a chance de recuar, uma chance que foi imediatamente recusada pelo slime. Logo depois, ele nomeou a criatura Pidgemaru. De volta à Bela Elfa, ela ainda fugia do White Walker. Mas o grupo havia se aproximado, então ela decidiu sacar sua espada, lançar alguns encantamentos sobre si e enfrentá-los. No entanto, o grupo encontrou nosso protagonista primeiro, que novamente fingiu ser um jovem fraco e assustado perdido na floresta. Sua atuação era muito melhor que a da deusa, embora, obviamente, aqueles valentões não perdessem a chance de zombar dele antes de exigir que lhes entregasse todos os seus objetos de valor. Eles nem esconderam a intenção de matá-lo, já que um deles queria testar a afiação de sua nova arma em uma pessoa viva. O grupo subestimou Talca a ponto de começar a discutir suas futuras maldades como se ele não estivesse ali. Claro, capturar a elfa estava entre as prioridades deles. Contudo, o líder deles lembrou aos outros que teriam que se conter de abusar dela, pois capturá-la era uma comissão. Talca tentou escapar enquanto os outros conversavam, mas foi rapidamente descoberto por aquele que queria testar sua nova espada nele. Nosso protagonista implorou por sua vida, mas o outro não ouviu e o atacou. Talca então o paralisou e confirmou que sua habilidade única funcionava em humanos e que a deusa fora um caso especial. Além disso, Talca confirmou outra coisa. Ele não tinha problemas em matar humanos se fossem escória. Além disso, o Slime o apoiou nisso. Sim, você é mau, entendemos. Este protagonista está definitivamente destinado a trilhar o caminho do Edgelord. Após matá-los, Talca revistou seus pertences e detectou a presença da elfa. Quanto a ela, de repente sentiu como se os outros tivessem escondido sua presença, e ficou assustada. Especialmente porque ela também notou outra pessoa que parecia ser estranha. Infelizmente para ela, Talca usou o Slime como isca, e ela caiu na armadilha, permitindo que ele a paralisasse depois que ela o atacou. Ele então lhe disse que havia sentido sua intenção de atacar, mas sua intenção assassina estava carregada de impurezas. Por causa disso, ele decidira conversar com ela, mas ainda para a imobilizara como garantia. Ele então usou a liberação parcial para permitir que ela falasse e lhe disse que queria que ela lhe desse informações sobre tudo ao redor. No entanto, ela queria confirmar algo antes de responder às suas perguntas. Ela queria saber o que havia acontecido com os 4 membros do White Walker. Ele lhe disse que os matara sozinho e reafirmou o fato de que estava sozinho porque não queria apresentar sua parceira a ela. Além disso, ele também lhe disse que achava melhor que não se intrometessem muito na vida um do outro, afinal, ele mal confiava nela. Ela concordou e começou a responder às suas perguntas.
Graças a isso, ele descobriu que aquele lugar não era Alien, mas a floresta do sul do reino de Urza. Depois, ele lhe mostrou o pergaminho que encontrara dentro das ruínas e perguntou se ela conseguia lê-lo. A elfa lhe disse que achava ser uma escrita antiga, uma especial, mas infelizmente não conseguia lê-la. Contudo, ela conhecia alguém que talvez soubesse sobre aquele pergaminho. Havia alguém que atendia pelo nome de Bruxa Proibida. A elfa ouvira dizer que ela fora forçada a deixar a terra onde vivia por causa de seu vasto conhecimento das coisas proibidas naquele mundo. Então, se ele quisesse encontrá-la, teria que ir para a Zona Dourada dos Demônios, uma área perigosa no meio daquele continente. Ele admitiu a si mesmo que ela era muito gentil, a ponto de se parecer com sua tia, e então lhe disse que ela conseguiria se mover em alguns minutos e que ele oraria por sua segurança. Logo depois ele partiu, deixando-a paralisada e indefesa. É assim que se retribui a gentileza? As vibrações de Edgelord são fortes neste. Depois foi revelado que a elfa, cujo nome era Sils Ashrain, fora uma cavaleira sagrada de um reino caído e uma ex-princesa de uma nação élfica superior. Fora da cidade de Milis, a guarda feminina questiona Talca, como se tivesse deixado o assassino de JFK passar antes dele. Ela acha suspeito que ele seja um mercenário sem arma. Ela pergunta sobre suas armas de escolha e onde estão. Ela presume que ele está ali para saquear as ruínas escondidas em busca de fortuna. Ele age como um NPC total, alegando que não sabia que Milis era uma cidade tão movimentada. A guarda o corrige e menciona que a cidade não se chama Mills. Ela odeia lidar com migalhas de baixo nível das aldeias. E além disso, o Lorde pede que deixem mercenários entrar na cidade. E assim, os guardas o deixam entrar na cidade, pensando que ele é um escravo da Matrix. Ele acha estranho que não houvesse revistas corporais e de bagagem antes de entrar na cidade. Ele visita uma estalagem onde o recepcionista, digamos, não é dos mais amigáveis. Ele afirma que um quarto por uma noite custará 2.000 macas. Talca menciona que está em uma longa viagem e todas as suas roupas estão sujas. Ele quer encontrar uma lavanderia que possa ajudá-lo a limpar suas roupas e uma loja para comprar novas. Imediatamente, a atitude do recepcionista muda como a de uma garota quando descobre a cor do seu Bugatti. Antes de ir para os fundos, ele lhe pede para dizer seu nome. Naturalmente, Talca esconde seu nome atrás do pseudônimo Hatch Skull. Mais tarde, após se instalar em seu quarto, ele deixa seu Slim Pidgemaru para guardar o cômodo e sai. Nas ruas, Talca observa que os locais não mostram sinais de desconfiança em relação aos turistas. Ele conclui que vivem com olhos pacíficos. A cidade é exatamente o que se esperaria em uma terra de fantasia ocidental. Várias lojas vendem quase tudo, de roupas a artefatos mágicos. Ele termina a pequena exploração após observar a guilda dos aventureiros. Talca janta no salão, onde um monte de NPCs desperdiça a vida bebendo como tolos. Ele aprecia a comida de aparência duvidosa, mas seus motivos são coletar informações. O banquete fica mais barulhento à medida que os ânimos se exaltam. Eles falam sobre o exército do continente, cheio de cavaleiros para lutar contra o demônio. Contudo, não sabem qual deles é o mais forte. Um dos homens afirma que os cavaleiros sagrados do imperador Rei Louco, Falcon Dotzin, podem ser um dos mais fortes. Corre o boato de que nunca perderam uma batalha. E então outros lembram dos Cavaleiros de Prata no reino de Magnar, ao norte. Eles também têm os Cavaleiros Mágicos em seu reino de Erza. Ainda assim, o homem afirma que os cavaleiros mais fortes são os Cavaleiros Dragão Negro. Eles sozinhos incendiaram a cidade sagrada de Nia. Rumores sugerem que apenas 5 Cavaleiros Dragão Negro equivalem ao exército de uma nação inteira. Talca encontra informações suficientes para um dia e volta para casa. Ele alimenta Pigmaru e senta-se para relaxar. Sua primeira prioridade é encontrar a bruxa, que pode ler os feitiços proibidos e coletar ingredientes para a pagência de fortalecimento de Pigmaru. Ele descobre que o agente precisa de um osso de esqueleto gigante para completar a receita, forçando-o a participar da busca pela runa. No dia seguinte, o Marquês de Lant reúne mercenários em um só lugar para informá-los sobre a descoberta de um novo andar. Ele os ordena a encontrar o tesouro Olhos do Dragão. A família nobre comprará o carro deles em troca de 300 leões de ouro. O resto do tesouro também terá um preço elevado, enquanto os mercenários podem ficar com os drops de demônios. Enquanto os mercenários se alinham para a documentação, Talca vê a garota da floresta sendo intimidada por um autoproclamado idiota. Ele afirma ter a capacidade de conhecer a beleza sem ver nada.
A voz dela lhe dá as pistas de que ela é a ex-princesa cavaleira do reino. Ela descarta a acusação dele como nada além de brincadeira de criança. Apesar disso, a vovó, novata sem senso de moda, continua a afirmar que ela é a alta elfa apelidada de Princesa Sirra Ashrain. Ele pode facilmente provar essa teoria removendo o véu dela, já que os elfos são famosos por suas orelhas pontudas. Ele remove confiante a cobertura dela e se declara a pessoa que encontrou Sirrus. Infelizmente, ela não tem orelhas pontudas como os elfos. Invalidando suas afirmações, ela declara que seu nome é Senhorita Barcas, não Sirrus. Depois que ela sai, o homem fica tão irritado que quer matá-la. Antes de entrar nas ruínas, Talca pretende estocar suprimentos necessários. Inesperadamente, ela o para agradecer por sua ajuda anterior. Ele a avisa que o homem de antes estava vermelho e cheio de ódio. Contudo, Mist não está preocupada com ele. Ela gosta de manter uma atitude mimada para ser mal vista pelas pessoas. Isso a poupa de muitos problemas ao lidar com NPCs desnecessários. Enquanto a conversa deles continua, Talca pede a ela orientação para estocar suprimentos para a exploração. Ele também a pagará pelos problemas. Ela concorda com a proposta dele por causa de sua necessidade urgente de finanças. Eles passam a noite toda estocando armas e poções para a jornada. Talca usa seu pseudônimo em vez de seu nome real, o que lhe diz que ela é sensível a mentiras. Ele deixa claro que os nomes reais de ambos são desnecessários por causa de suas complicações pessoais. No final, ele apaga 3 moedas de prata por seus problemas, chocando Mist. Ela não consegue acreditar que ele apagaria tanto por um trabalho mal remunerado. De repente, ela desmaia devido à imensa fadiga. Talca a aconselha a descansar na estalagem, mas ela foge com timidez. No entanto, ele vai para a área das ruínas para encontrar o Rei Esqueleto. Lá dentro, os mercenários de baixo nível correm por suas vidas de um demônio de baixo nível. Talca lança paralisar e veneno nele, e encerra as coisas com uma espada curta. Ele queria verificar a espessura do demônio. Quando ele desce, o outro mercenário pede reforços apenas para encontrar corpos mortos. Talca percebe que esses demônios têm muito pouca XP, tornando um meio insuficiente de subir de nível. Durante sua jornada, ele encontra o Homem de Antes conversando com alguns demônios. Ele quer se juntar a eles e eliminar Mist. Ele também permite que se divirtam o máximo possível antes de dar a ela a morte. Depois, ele planeja transformá-la em comida de demônio para que ela o ignore. Naquele momento, ele sai das sombras, alertando os 3. Eles perguntam se ele ouviu toda a conversa deles. Sem ouvir a resposta dele, eles concluem que matá-lo é a melhor opção. Após alguns segundos, Talca levanta a mão esquerda pedindo para que parem. Ele admite que errou ao escutar a conversa deles, o que foi um descuido. Os homens adoram o fato de ele estar implorando pela própria vida. No entanto, as pessoas colhem o que plantam. Enquanto atacam, Talca lança paralisia nos 3. Ele está de certa forma enojado com eles. Talvez seja porque isso lembra de seu padrasto lá da Terra. Dito isso, ele lança veneno para matá-los. Os homens dizem que ele vai pagar pelo que fez, o que o faz rir. Talca o faz perceber que eles se tornarão comida de demônio antes de partir. Eventualmente, ele alcança a porta para o novo andar. No entanto, Tuca decide descansar um pouco antes de prosseguir a jornada. Pidimara o guarda por 3 horas seguidas, permitindo que ele durma. Depois, Tuca alonga os músculos e deixa a área. Ele encontra um grupo de mercenários se preparando para retornar à superfície. Os Tigres Dente de Sabre acham estranho que cadáveres de demônios apareçam por toda parte sem ferimentos. Além disso, eles têm a pele pálida, como se um vampiro tivesse sugado seu sangue. O líder tem algumas ressalvas em relação a toda a história. Ele vai recuar por enquanto para garantir a segurança de seu povo. Ele oferece levar Talca consigo. No entanto, ele recusa educadamente a oferta. O líder pede que ele transmita a mensagem aos outros mercenários também. Esta é a melhor coisa que poderia acontecer a ele, pois Talca terá menos público. Ele abre a porta gigante que leva ao novo covil das ruínas, apenas para encontrar uma sala vazia. Ele se aproxima da mesa quebrada para encontrar o tesouro da Taça-Olhos de Dragão. Qualquer fã de MMORPG saberia que pegar o tesouro ativaria a estátua, que lhe daria um olhar assustador. Ele lança veneno na estátua antes de pegá-la, o que é pura trapaça. Ele pega a taça perguntando se o que há de tão especial no ponto alto do evento. Ao mesmo tempo, Mist entra na sala. Ela reconhece que descansar um pouco e lutar contra demônios pelo caminho foi um erro. Isso permitiu que ele entrasse na sala antes dela. Talca oferece dar-lhe a taça de graça. Ele a entrega para esclarecer suas intenções, chocando Mist.
Ela não consegue entender como Talca pode simplesmente abrir mão de 300 moedas de ouro. Ele abre uma passagem secreta que leva para baixo e revela que o que ele realmente quer está lá. Ele é tão ingênuo e crédulo por lhe dar a taça. Ele também é uma pessoa muito gentil de coração. No entanto, ela sabe que ele está mentindo descaradamente. Apesar de estar sem dinheiro, ela quer pagá-lo de volta usando sua espada. Mist oferece-se para ser sua escolta, pois aceitar coisas de graça está além dela. Seu senso de obrigação é tão evidente que força Talca a aceitar a oferta. No entanto, ele impõe a condição de que trabalhem juntos. Eles não podem se aprofundar em seus assuntos pessoais, focando em manter as coisas profissionais. Ele também esclarece que não retornarão em um único dia, e portanto, ele não será responsável se ela quiser voltar. Após se aventurarem fundo no andar desconhecido, eles encontram um demônio gigante. Mist utiliza sua esgrima para fatiar e picar o monstro em pedaços, ganhando seus elogios. Neste ponto, ele quer saber a diferença entre demônios de olhos dourados e demônios normais. Ela revela que os demônios dourados possuem experiência superior aos outros. Esta é a razão pela qual heróis de outro mundo os caçam para subir de nível rapidamente. Além disso, eles não podem ganhar X matando outras criaturas vivas, como humanos. Tucker percebe que não ganhou pontos X quando os 3 idiotas foram mortos. Mist continua narrando uma lenda segundo a qual o Imperador Demônio libera um elemento, que transforma demônios normais em demônios de olhos dourados. O termo ouro em herói dourado e demônio de olhos dourados é um pouco sinistro. Depois de algum tempo, Talca ordena que ela descanse. Ele lança um feitiço de sono em Mist e diz a Pigmaru para ficar de olho nela. Após um longo sono sob o feitiço de Het, Mist acorda. Relançando o feitiço de disfarce em seu corpo, ela fica chocada ao perceber que seu corpo adormeceu sem o seu consentimento. Com medo, ela se pergunta se o contrato deles ainda estará em vigor depois de uma confusão tão grande. Leva alguns segundos para Mist ficar lúcida. Depois, Pigmaru começa a falar com ela na língua de Slime, e ela não pergunta o porquê. Ela pergunta o que ele quer, como se ele fosse responder em linguagem humana. Essa troca inútil perturba o sonho de Het, no qual ele provavelmente estava refazendo o curandeiro na deusa. Ele pergunta ao Slime sobre seus problemas. Naquele momento, Mist se sente culpada por tê-lo acordado. No entanto, nenhum homem jamais culpa uma mulher por besteiras, pois eles são feitos assim. Eles entram na sala, mas Het percebe que o Rei Esqueleto está em uma pausa para o banheiro. Segundos depois, o chão começa a tremer. Ele confirma se ela também está ouvindo o som. Assim que ela afirma sua suspeita, Het ordena que ela se afaste. Naquele exato momento, o Rei Esqueleto bate na parede e faz uma grande entrada. Mist nunca esperou que ele tivesse problemas com o maldito Rei Esqueleto. Enquanto isso, Het percebe que a força do rei é incomparável à dos outros demônios nas ruínas. Mist desvia a atenção dele para o osso em seu queixo. Ela acredita que aquele é o ponto fraco do demônio. Segundo ela, um mercenário comum não consegue lutar contra este demônio. Nem mesmo o Dente de Sabre o desafiaria. No entanto, suas habilidades não são as de uma mercenária comum. Ela quer usar uma habilidade, contando com uma mudança física. Ela estará em dívida com ele se ele mantiver segredo sobre isso. Honestamente, Het não quer ter tanto trabalho, e então ele simplesmente lança paralisia e veneno para lidar com isso. Tudo o que ela pode fazer é observar com a boca bem aberta. Algum tempo depois, o rei morre devido ao efeito do veneno. Ele coleta o osso necessário para o agente fortalecedor, dando o dia por encerrado, mas Pigmaru desvia sua atenção para o fundo da sala. Inesperadamente, ele encontra um ovo estranho coberto por um pano. Pigmaru diz a ele para levar o ovo para a superfície. Por outro lado, os outros heróis se esforçam para subir de nível. Kirihara, o herói classe S, resgata os NPCs do perigo e se gaba de ter alcançado o nível 24. De volta a Milis, Mist entrega a taça do olho do dragão ao nobre. Isso atrai os olhares de todos na área, permitindo que Het escape. No entanto, Mist se afasta da multidão e corre para o lado dele. Ela e seu orgulho a forçam a continuar agradecendo pela taça. Het vai direto ao ponto, dizendo que precisam discutir alguns detalhes em seu quarto no H. Het aproveita o tempo extra para aperfeiçoar a receita do agente fortalecedor do diário do antigo herói das trevas. Pontualmente às 8, Mist bate à sua porta. Ele verifica o relógio novamente e fica impressionado com a pontualidade dela. Ele quer que ela se torne sua escolta para o resto da jornada. Claro, o dinheiro da recompensa parece ótimo agora.
mas Hattie afirma que 300 moedas de ouro serão gastas em suas viagens. Ele odeia mencionar a taça de forma indireta. No entanto, Mist não lhe dá muito espaço para manobrar. Ele estende um mapa na cama, revelando que seu próximo objetivo é se encontrar com a bruxa sobre quem ela lhe falou na Zona Dourada dos Demônios. A área está cheia de demônios que tendem a atacar em grupos. Ter um lutador ao seu lado facilitará a navegação pela região. A princípio, ele ia contratar um cavaleiro. No entanto, Mist é a melhor escolha no momento. Ela revela que seu destino é o Principado de Dinado, localizado no noroeste da Zona Demônio. Ela sabe que atravessar a Zona Dourada dos Demônios é a melhor maneira de chegar ao seu destino. Ainda assim, ela hesita em aceitar o trabalho. Ele sabe como manipular uma pessoa, dando-lhe um tempo para responder mais tarde. Ela ainda tem outras rotas para Junato, então não há pressa. Neste ponto, Hattie a chama casualmente de Ciras, fazendo-a responder a ele. Sem nem mesmo perceber, ela revela sua identidade por engano em um piscar de olhos. Ele menciona que a identidade dela foi revelada enquanto ela dormia. Ele percebe que Ciras estava hesitante em viajar com ele, temendo que sua identidade fosse descoberta. Ela explica que seu disfarce é lançado com magia espiritual. Eles se alimentam de seu desejo de dormir, o que significa que ela volta ao normal assim que o sono a atinge. Antes de encontrá-lo, ela estava sendo perseguida por 4 caminhantes brancos que viram sua identidade. Mas agora que eles foram mortos, sua jornada se tornou mais fácil. Neste ponto, Hattie assume que Mist está disposta a confiar nele. Ela afirma seus pensamentos, alegando que ele é um homem confiável. Ele revela seu verdadeiro nome, Talca, e em troca de manter o nome dela em segredo, ele espera que Mist faça o mesmo. Após se apresentarem formalmente, Mist, que agora será chamada de Seraz, concorda em se tornar sua escolta. Ele lhe dá uma pedra azul obtida das ruínas de antes. Ao olhar mais de perto, ela quase deixa cair a pedra de choque. Talca, já que Hattie não é mais necessário, pergunta sobre sua estranha reação. Ela revela que a pedra se chama Pedra do Dragão Azul. Disse que é uma pedra criada muito raramente pelo lendário dragão de olhos azuis. Ele pode não acreditar, mas esta pedra é ilegal para vender no mercado aberto. Ela devolve a pedra dizendo que é muito preciosa. Talca está cansado de sua boa índole. Ele joga a pedra de volta para ela, dizendo que ela deveria guardá-la ou jogá-la fora. À medida que a conversa se aproxima do fim, Talca a lembra de chamá-lo de Hattie em público. Ele honrará a privacidade dela e usará Mist em público também. Cirrus afirma que há assuntos pessoais que eles não discutiram. No entanto, ele não a chamou ao seu quarto para isso. Ele não vai se intrometer no passado dela, mantendo a linha tênue entre eles. Tarde da noite, Ciras se limpa à sua maneira de aventureira falida, nos dando um agrado. Ela pensa que não se limpar antes de encontrar Talca foi um erro. No entanto, ela quer confiar nele como uma princesa. No café da manhã, alguns zeninguens de baixo nível fofocam sobre ela já ter arranjado um homem. Boatos se espalharam sobre ela ter saído do quarto dele à noite, causando um alvoroço. No entanto, Talca diz a ela para ignorar as besteiras deles e aproveitar a comida. Ele muda de assunto perguntando sobre feitiços proibidos. A essa altura, Talca aprendeu que Cirrus coloca a mão no peito antes de falar. Ela revela que feitiços proibidos são basicamente uma forma de feitiços antigos. Eles foram banidos pela deusa, mas a razão para isso é desconhecida. Ele percebe que a deusa, suja mais sexy, deve tê-los banido porque podem causar danos ao corpo dela. Infelizmente, ela não sabe nenhuma informação útil sobre suas origens. No entanto, Tulkat agradece por revelar tanto. Ela fica feliz em ser útil, apresentando-se como uma excêntrica. Ele pergunta por que a formalidade, mesmo depois de terem se tornado amigos. Inesperadamente, ela notou que esta era a primeira vez que Talca agradecia por algo, o que a deixou animada. Após o café da manhã, ela lhe fala sobre o convite do nobre para um evento de hospitalidade. Ela promete retornar até 1 da tarde. Ele concorda em encontrá-la fora da estalagem à tarde. Enquanto isso, ele se aventura fundo na floresta para usar aquele agente fortalecedor em Pigmaru. Por outro lado, o nobre organiza uma grande festa para celebrar a recuperação do tesouro. Para verificar sua autenticidade, ele chamou um mago com experiência em quebrar ilusões. Seiras percebe que sua verdadeira identidade pode estar em perigo.
Assim como prometeram, ele a espera fora da estalagem no horário combinado. Enquanto isso, Ayaka relata tudo o que aconteceu nas ruínas com os esqueletos e Kirihara. A deusa garante que os feridos serão curados com um feitiço simples. No entanto, ela deve se juntar ao grupo de Kirihara, que está cheio de Rankers S. Contudo, Ayaka não pode se juntar a alguém que coloca seus camaradas em perigo. Ela se recusa descaradamente a se juntar ao grupo dele. A deusa afirma que o egoísmo dela está prejudicando a todos. A vadia age como se a culpa fosse dela como líder. Mas ainda assim, Ayaka não se deixa enganar por sua atuação e se recusa a obedecer. Passando para outro assunto, a deusa encarrega da tarefa de treinar os NPCs sobre como lutar. Eles haviam concordado anteriormente que Ayaka lutaria em nome de todos. No entanto, ela afirma que o rei a ordenou a matar os estudantes inúteis. Neste ponto, Ayaka sabe que continuar a discutir criaria mais problemas, e então ela concorda com o pedido e parte. De volta a Miles, ele se pergunta se suas habilidades de julgar um caráter se embotaram ao longo dos anos. Ele pede a Pijimaru para fazer um som 2 vezes se ele acha que Cirrus fugiu com a pedra, ou fazer um som se algo ruim aconteceu. Ele guincha uma única vez, fazendo Talca pensar que ele e seu slime são ambos pessoas de bom coração. A caminho da propriedade do nobre, ele ouve alguns Zenningens falando sobre a princesa elfa aparecendo na cidade. Eles ouviram que ela correu para a floresta escura sozinha. Eles pretendem caçá-la por glória, mas um dos homens diz que não é a hora deles de brilhar. Ao mesmo tempo, 5 cavaleiros dragão negros aparecem no céu. Os cavaleiros negros a encontram rapidamente correndo na floresta com o olho de seu dragão. Seirá saca sua espada e usa quaisquer espíritos do vento próximos para cortar suas asas. Infelizmente, ela não pode usar seu feitiço de disfarce, porque os espíritos da luz estão confusos por causa do sujeito que quebra ilusões. Derrotar cavaleiros negros de baixo nível a esgota muito, fazendo-a se perguntar como serão os de escalões superiores. Naquele momento, uma flecha vem voando de seu ponto cego. Ceres consegue interceptá-la, percebendo que é uma isca. Ela ataca o cavaleiro à sua frente, que parece ser Dizun, o segundo em comando sob o mestre Oban. Infelizmente, ela não consegue usar a regalia espiritual em sua força total, tornando impossível lutar. Gizuni revela que algumas pessoas a querem morta, e é por isso que capturá-la viva está fora de questão. Ele pretende se divertir um pouco com o corpo dela antes de chamar Israel. No entanto, Talca chega à cena no último minuto para paralisar sua bunda. Ele então lança veneno não letal nele para futuras integrações. Antes de falar com Cirrus, ele o coloca para dormir para garantir que nenhuma terceira parte interfira. Ela quer que ele pegue a pedra de volta e anule o contrato deles, pois os cavaleiros o seguirão também. No entanto, Tocca não quer deixá-la ir, então ele lhes dá uma sacola cheia de pedras azuis. No final, ele diz a ela para ficar nua o mais rápido possível, deixando-a chocada. Honestamente, ninguém gosta de ganchos, mas este foi bom. Apesar de ter as orelhas mais longas entre todas as raças, Cirrus ainda duvida se Talca a mandou se despir ou não. Ela lhe lança um olhar de "o que diabos você quer dizer?", forçando-o a esclarecer suas ações. Ele afirma que os homens e as Miles foram capazes de reconhecê-la pela mesma vestimenta que ela usava de volta no Reino Sagrado. Ele se desculpa pela confusão, explicando que ela precisa se despir e trocar de roupa. Ela concorda que o orgulho élfico dentro dela foi profundamente ferido ao ouvir isso, mas isso não importa mais. De repente, ela pergunta se eles concordam em continuar o contrato entre eles de antes. Talca lhe faz uma proposta de uma vida. Ele quer negociar com a bruxa proibida para esconder Ciras do mundo. A essa altura, é um fato bem conhecido que ninguém, absolutamente ninguém, consegue localizar a bruxa. Além disso, ele ainda precisa aprender sobre os segredos por trás do feitiço antigo. Para isso, entrar na Zona Dourada é meio que necessário. E assim continuar o contrato deles é uma decisão óbvia. No entanto, Cirrus quer saber sobre os motivos dele para ajudar. Inesperadamente, ele vê a tia dela em Cirrus. Naturalmente, suas aparências e modos de falar são diferentes. Nenhuma de suas personalidades combina com a outra. No entanto, ele acredita que a aura delas é muito semelhante. Abandoná-la aqui seria como abandonar a tia dela e fugir. Com isso, a conversa deles chega ao fim. Ele então volta sua atenção para o homem prestes a morrer.
Ele oferece deixá-lo viver se suas perguntas forem respondidas honestamente. O homem pensa que eles estão brincando, mas Talca pode simplesmente ativar a versão não letal para salvar sua vida. Neste ponto, até o homem quer saber a reação dela ao descobrir a verdade sobre o reino. De repente, Talca a empurra para o lado, salvando-a de um ataque vindo de cima. Sivet Gartland, o herói mais forte que a humanidade já conheceu, chega à cena. Ele fica feliz que o homem morreu antes de revelar quaisquer detalhes. Obin, no entanto, pensa que matar o homem foi muito duro. Saiba afirma que ele teria se mostrado um espinho em seu caminho, e assim, o espinho foi removido. Ele revela que toda essa caçada foi orquestrada pelo rei. Ela o fez se transformar em um macho vigoroso, mais uma vez. No entanto, a ideia de Cira ser profanada por outros homens era enfurecedora para ele. O antigo credo Sho os ordenou a matá-la para dormir melhor. Um dos homens de Sivat quer que ela seja revezada entre seus homens como recompensa antes de matar Ciras. No entanto, Sivat o lembra que o rei ordenou que seu cadáver fosse puro. Apesar da situação unilateral, Sivit é gentil o suficiente para lhe dar uma chance de recuperar sua vida. Ela pode lutar um duelo com ele e a vitória é recompensada com a vida deles. Ela também pode usar sua regalia espiritual para lutar, mas por alguma estranha razão, ele agora está mais interessado em Talca, que tem sorrido desde o início. Talca percebe que os inimigos estão fora do alcance do feitiço. Ele lentamente diminui a distância, pedindo para conversar com Sivert, mas antes disso, apresenta-se com seu pseudônimo. Sivert imediatamente o desmascara, alegando que suas circunstâncias devem ser difíceis para usar um pseudônimo. Oban não entende por que o capitão deles está mostrando interesse em um insignificante. Ele explica que, estranhamente, essa pessoa ousa rir na frente dos 5 dragões em vez de tremer. Ele pensa que Talca pode estar tramando algo e matá-los. Dito isso, ele entende que Sivert é um cara perspicaz e mentir não funcionará contra ele. Talca continua a diminuir a distância, exigindo fazer uma pergunta. Ele acredita que Sivert está procurando um inimigo que possa saciar sua sede de batalha, mas por que ele não luta contra alguém como a deusa do Reino do Leão? Sivert explica que o reino deles e Alicent têm um laço profundo um com o outro. No entanto, ele tem grandes expectativas dos heróis que estão se tornando poderosos devido à bênção da deusa. Talca entende que a única coisa que o exclui do orgulho absoluto é sua sede de batalha. Depois de toda aquela conversa, ele perde o apetite pelo Duque e quer matá-la. O mínimo que ele pode fazer é apresentar a cabeça dela à princesa Catalia de Nia. A razão pela qual o reino deles destruiu a nação deles é porque havia um boato de que Cyrus estava se escondendo na nação deles. Eles exigiram que Catalia a entregasse, mas ela se recusou a abrir a boca, levando à sua destruição. À medida que seus desabafos chegam ao fim, Talca cria o plano de sobrevivência perfeito. Ele repete suas perguntas anteriores, perguntando se ele está procurando um oponente que possa lhe dar a descarga de adrenalina. Ao obter confirmação, ele se oferece para se tornar seu inimigo. Ele o lembra de seu elogio ao avanço do herói com o sangramento da deusa. Com grande cautela, Talca revela seu verdadeiro nome e identidade como o herói de outro mundo. Ele formula suas frases de tal forma que elas ficam abertas à interpretação. Ele afirma que sua posição é única entre todos os heróis. A deusa o libertou para ganhar experiência no mundo exterior. Ele revela que seu rank é muito diferente dos outros heróis, mas suas maneiras de falar fazem Sivit pensar que ele é especial, não que ele seja um rank E. Sivit acha interessante que a deusa o tenha em alta estima. Ele pergunta o que o herói de outro mundo quer. Talca simplesmente quer adiar o duelo deles para outra ocasião. Ele afirma que se tornará mais forte e o matará em um dia. Ele ganhará um poder que superará até mesmo a deusa um dia. Apesar de suas declarações, Sivert pergunta sobre seus métodos para alcançar força. Ele explica que a deusa lhe concedeu liberdade porque queria que ele seguisse um caminho diferente. Ele irá para a Zona Dourada dos Demônios em busca de uma força que nenhum herói jamais alcançou. Além disso, ele voltará ao lado da deusa, como prometido. Sivert adora a ambição e a intenção assassina em seus olhos. Ele permite que ele viva por enquanto e adia o duelo. Eles partirão depois de se certificarem de que Seiras não está mais respirando. No entanto, Tuca afirma que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Ele precisa que Seiras se torne mais forte. Ela é apenas um objeto que o ajudará a obter mais poder. Ele se pergunta se vai viajar com Seiras sem a permissão da deusa.
Naturalmente, Talca não se importa com a deusa. Ele só precisa de ceiras para atravessar a zona dourada dos demônios. Como Sived não sente mentiras em sua boca, ele concorda com este pedido também. Obin objeta a essa decisão e tenta persuadi-lo a não cometer esse erro. Ele pensa que Cirrus simplesmente voltará a se esconder, tornando-a impossível de rastrear. Sived manda-o calar a boca, ou então sua morte não será indolor. Seiras também não se sente confortável com o acordo. No entanto, Talca a cala, lembrando-a de que um acordo é um acordo. Nesse momento, Sived pede ao seu subordinado que informe o assassino sobre o acordo e diga a ele para deixá-los passar sem nenhum dano. Ele se despede e parte com seus homens na direção oposta, ansioso pelo duelo. Talca sorri por conseguir repelir o ataque, mas isso não é o bastante. Ele se aproveita de Sived enquanto ele está desprevenido para lançar seu feitiço. Antes que possa terminar de dizer paralisar, ele se vira para atacar. Mas os efeitos do feitiço o fazem cair no chão. Ele não esperava menos dos guerreiros mais fortes da humanidade, contudo, eles não são nada quando enfrentam seus feitiços. Talca esclarece que sua história não é nobre o suficiente para fazê-lo honrar sua palavra, ou esse tipo de besteira. Ele busca vingança, e deixar os dragões negros viverem é um risco desnecessário. Ele envenena todos os outros companheiros de equipe e se move para o lado de Sived. Ele o lembra de que seus poderes são de uma natureza diferente dos outros heróis. Ele lança veneno letal em seu corpo para que ele não consiga entender o que está acontecendo. Inesperadamente, ele consegue se mover sob os efeitos da paralisia, como o devorador de almas. Ainda assim, seus movimentos são mais fluidos do que qualquer coisa que ele já tenha visto. Após ser atingido por uma combinação de paralisia e veneno, tentar se mover é simplesmente um suicídio, avançando rapidamente. Antes de morrer, um de seus homens pede reforços. Talca ativa estranhas marcações em seu rosto, permitindo-lhe permanecer calmo nessa situação. Ele permite que ela parta, se assim desejar. No entanto, Cirrus deseja ficar e, em troca, ela quer todas as pedras do dragão azul. Logo, os reforços chegam, chocados ao ver os humanos mais fortes caídos no chão. Sived os avisa para ficarem longe e atacarem com feitiços de longo alcance. Sem que ele soubesse, Talca havia ativado sua técnica secreta, que consome toda a sua magia ao ser ativada, e ainda leva um tempo para explodir de forma inesperada. O novo poder do agente de fortalecimento demoníaco para Pigmaru permite que ele e Talca se tornem um só. Dessa forma, ele estende os tentáculos de Pigmaru para aumentar seu alcance. Ele lança sem esforço o mesmo combo do episódio 1. Ao mesmo tempo, os dragões que ele havia apontado antes morrem, permitindo-lhe subir o nível de suas habilidades veneno e paralisia. Não só isso, ele ganha 3 novas habilidades adicionais chamadas Congelar, Escuridão e Berserk. A princípio, Talca as ativa para perceber que essa habilidade os deixa loucos. Quanto mais rápido eles se movem, mais o veneno se espalha. A escuridão permite que ele segue as pessoas, o que pode ser super útil no campo de batalha. Enquanto Congelar tem o mesmo efeito que o nome autoexplicativo, ele rapidamente lida com os personagens secundários para voltar para casa. Mesmo agora, depois de tantos golpes, nem o maior humano vivo conseguiria se recuperar. Ele provoca e profere insultos, mas seu corpo cede. Tarde da noite, Talcasta agradece por não ter fugido depois de ver seu lado sombrio. Ela afirma que deixá-lo morrer seria uma perda de tempo, especialmente porque ele tem essa expressão gentil no rosto de vez em quando. De repente, vem à sua mente que o assassino de heróis ainda está por aí em algum lugar. Ela afirma que ele é a única pessoa que tem o talento para superar o maior humano. Talca casualmente confirma a cor da pele de seu dragão para determinar que ele o matou antes. Por outro lado, a professora substituta da deusa, Nianton, visita os rapazes no campo de batalha. Ela assumirá o comando do campo de batalha sempre que a deusa não estiver por perto. Um dos exibidos pensa que suas habilidades são incompletas, mas o destino permite que Cook ouça, permitindo que ela o derrote sem que nem mesmo o Rank S olhe para o golpe. Por outro lado, 3 soldados patrulhando a área encontram um cristal fora das ruínas abandonadas. Geralmente ele se torna platina, mas desta vez é diferente. O soldado guarda o cristal para fazer um dinheiro extra. Os outros 2 acham que deveriam relatar a situação à deusa de Aelin. No entanto, o homem os lembra de que ninguém tem coragem de escapar das ruínas abandonadas. Ele pergunta se eles já viram alguém sair com pipoca nas mãos.
Enquanto isso, Talca dá um passeio no bazar para celebrar a recente matança. Lá, uma máscara chama sua atenção. A máscara do lojista é uma réplica daquela que o Rei Mosca costumava usar. Sendo um turista em seu mundo, ele não sabe sobre o Rei Mosca. O lojista o informa que o Rei Mosca foi um dos demônios que fortificou uma ilha. Ele criou a cidade perfeita para os demônios e lutou contra todo invasor que apareceu. Seu nome se espalhou pelo continente como o maior guerreiro. No entanto, seu próprio povo o baniu, alegando que ele se tornou alheio ao caminho da raiz do puro mal. Logo, seu famoso esquadrão também perece na história, mas seus nomes são bastante famosos. Enquanto Talca desfruta do mercado animado, Ceres decide entrar mais cedo. Ela não quer se envolver em atividades excessivas que consumirão sua energia. Isso atrapalharia a jornada de Talca, e por isso ela quer estar em ótima condição para agir como sua espada. Eventualmente, ele entra na tenda para passar a noite, mas antes disso, Talca decide mudar o visual de herói benevolente. Ele está no caminho da vingança. Assim, tornar-se um demônio lhe convém mais. Ele proclama que a deusa sentirá a ira da pessoa que vendeu sua alma ao diabo. De volta ao reino de Margar, o Rei Lobo Branco convoca uma reunião de emergência com as alianças sagradas. Todos eles não conseguem acreditar que os lutadores mais fortes da humanidade serão mortos. O Rei de Usa assegura a todos que o assunto está sob investigação, embora nada possa ser dito no momento. Inesperadamente, eles encontraram um pedaço de pano pertencente a Cirrus, fazendo-os pensar que ela é a assassina. Eles esperavam que os lutadores fossem uma grande ajuda contra o Imperador Demônio. No entanto, agora a deusa afirma que eles precisam dar importância aos heróis. O Rei Louco sente que isso foi um plano dela desde o início. O reino alienígena será o mais beneficiado pelo ataque demoníaco, já que cada país pedirá a ajuda de seu herói. A deusa age como se não soubesse de nada do que ele está falando. Ela muda a conversa lembrando a todos da ameaça dos demônios. De repente, o Rei Louco menciona o ritual de matar deuses, atingindo um ponto sensível. Ainda assim, nada pode ser dito sem provas. Mesmo assim, o Lobo Branco pergunta se todos eles culpam Ciras pelo assassinato. Antes que alguém possa, um de seus mensageiros o informa que um grupo no reino de Erza está alegando ter matado o herói mais forte da humanidade. Enquanto a reunião continua, Talca e Siraz chegam à capital de Erza. Isso tornará sua jornada para a Zona Dourada dos Demônios muito mais tranquila, já que a área fica logo ao norte da capital. No entanto, ele ignora a maioria dos guias dela para verificar se há algum perseguidor. Depois de se sentir tranquilo, ele pergunta sobre toda a torcida vindo do gigantesco Coliseu. Cirrus revela que a arena é chamada de Coliseu de Sangue. Mercenários de todo o mundo vêm lutar na capital em combates mortais. Os vencedores são generosamente recompensados após sua vitória. Os órgãos governantes são o duque da cidade e as guildas de mercenários. No entanto, inicialmente, o Coliseu era um lugar onde grupos mercenários escolhiam seus guerreiros. Mas agora, é apenas um passatempo para nobres ricos que gostam de apostar e pessoas pobres que gostam de desperdiçar seu tempo. Ele percebe que é a cópia exata do Coliseu na época da Roma Antiga. Eventualmente, eles visitam a pousada mais cara em que plebeus podem viver. Cirrus sugere que eles deveriam economizar dinheiro para futuras viagens e reservar um único quarto. Talca imediatamente se vira e a lembra de que ele é um garoto, ou ele pode simplesmente provar isso no quarto. Ela imediatamente se vira com timidez e diz que não se importa que ele reserve um único quarto. Mais tarde, os dois desfrutam de um jantar farto no salão de jantar da pousada. Talca não consegue acreditar que uma capital esteja lotada de pessoas. Enquanto os dois comem, dois homens começam a falar sobre o assassinato dos Cavaleiros Negros. Eles começam a falar sobre o boato de que Ciras, a Cavaleira Sagrada, foi quem os matou. Eles pensam que tiveram um duelo, mas ela se feriu no processo. Eventualmente, Cirrus também sucumbiu aos seus ferimentos e morreu como uma perdedora. Toda essa informação sobrecarrega sua única célula cerebral, fazendo-a engasgar com a comida, de todas as coisas. Talca lhe dá um copo d'água antes que sua espada seja morta, antes mesmo da batalha começar. Ao mesmo tempo, os dois velhos rabugentos continuam a falar sobre o boato. Eles propõem uma teoria de que Seera não foi a assassina dos Cavaleiros Negros. O grupo conhecido como Ashinto tem andado por aí dizendo que eles foram os assassinos. De repente, os chamados soldados de Ashinto entram na pousada apresentando-se como o Messias de Erza. Talca os observa mais de perto e conclui que não são nada de especial.
Enquanto isso, os dois homens pensam que o mais forte lutador de sangue ou a bruxa proibida podem tê-los matado. Corre o boato de que o mais forte lutador de sangue se encontrou com a bruxa proibida, que é uma elfa sombria. No entanto, também está bem estabelecido que a bruxa foi vista pela última vez há 10 anos. Talca rapidamente desliza sua cadeira em direção aos dois homens para perguntar sobre esse boato. Mas primeiro ele se oferece para comprar-lhes uma rodada de bebidas e comida. Eles o informam sobre os detalhes e algumas coisas sobre a lutadora mais forte. De repente, a lutadora mais forte, Eve, entra no pub para comer algo. Naturalmente, ele se aproxima dela como se fosse sua DM para perguntar sobre a bruxa proibida. Eve diz a ele para não acreditar em boatos sem fundamento. Ela foi à Zona Dourada dos Demônios, mas nunca encontrou a bruxa. Ela também o aconselha a parar de perseguir a bruxa, pois a Zona Dourada dos Demônios não é um lugar para uma alma bondosa como ele. Dito isso, ela sai do pub depois de pagar suas contas. Depois, Sirius o informa que ela estava mentindo sobre ter encontrado a bruxa proibida. Ela podia ouvir o batimento cardíaco dela com aquelas orelhas longas. Por fim, eles voltam para a pousada para encerrar a noite. No entanto, Talca percebe que esqueceu de trazer comida para Pidimaro. Nesse momento, ele é forçado a usar a manopla do infinito do primeiro episódio que lhe concede itens infinitos. Ceres adora pão e queijo, mas ele a informa que os itens são aleatórios. De repente, uma rajada de vento sopra o cabelo dela para o lado, deixando-o maravilhado. No entanto, Talca se vira assim que ela percebe seu olhar. Ele inicia uma conversa sobre seus planos futuros em relação à bruxa e à lutadora de sangue. Ela diz que a primeira prioridade deles deve ser coletar informações. Além disso, ela sabe que os lutadores de sangue valorizam o dinheiro acima de tudo. Eles podem comprar sua liberdade de volta, mas os valores são insanos. Inesperadamente, Eve não está coletando dinheiro para si mesma. Ela promete libertar uma pequena elfa sombria comprando sua liberdade em breve. Lá fora, Sirius pratica elegantemente sua esgrima com a lua iluminando cada um de seus movimentos. Ao ver isso, Talca elogia internamente suas habilidades como manejadora de lâminas. Ele percebe porque o herói mais forte da humanidade queria lutar contra ela como inimiga. Assim que ela termina, ele a pede para ensiná-lo a lutar em combate corpo a corpo. Além disso, não é certo para sua autoimagem que uma garota seja fisicamente mais forte. Como ordem de seu mestre, Sirius concorda em ensiná-lo a lutar. Ela se deixa completamente aberta para o ataque. Momentos depois, ela esclarece que queria que ele fosse violento e não a atacasse por baixo. Talca, sendo o tonto, já sabia dessa parte. Ele lança um gancho de direita nela, mas ela imediatamente contra-ataca e o imobiliza. De repente, seus seios tocam as costas dele, fazendo-a recuar. Ela se desculpa por tocá-lo enquanto suas roupas estão cheias de suor. Talca, no entanto, não se importa em aprender as formas sem que eles se toquem fisicamente. Ele só quer que ela se sinta confortável. Mais tarde à noite, Ceres decide lavar as roupas deles. Inesperadamente, ela se encontra molhada depois de cheirar a camisa dele. Apesar de gostar dele, ela pensa que fazer algo assim não beneficia uma dama de sua estatura. Ao mesmo tempo, ele aparece na cena, assustando Sirius pra caramba. Ela está com medo de que ele a tenha visto cheirando a camisa dele, mas Talca quer saber para onde foram suas roupas. Aliviada, ela revela que as roupas dele estão na máquina de lavar. Ela está acostumada a lavar roupas e não se importa em ajudá-lo. Enquanto a noite avança, Talca admira silenciosamente seu belo rosto. Ele sabe que ela é o verdadeiro tipo de pessoa gentil. Logo ela acorda de seu olhar constante. Ele lhe diz que tem sido difícil dormir por um tempo agora. É então que ela tira uma variedade de ervas da mochila de viagem. Uma delas é boa para relaxar uma pessoa, enquanto a outra é usada para energizá-las durante a noite. Embora ela ache necessário esclarecer esse detalhe. Para quebrar o gelo constrangedor, ele prepara chá com cubos invocados pela manopla. Ela prova o chá e imediatamente se apaixona por ele. Depois, ela acidentalmente derrama a garrafa inteira de ervas dentro da xícara. Talca quer beber o que tem a dosagem errada. No entanto, Sirius insiste em assumir a responsabilidade. Infelizmente, a droga funciona como um encanto, fazendo-o perder a cabeça. De alguma forma, ambos saciam seus desejos mundanos para fazer o Tonga horizontal. Ainda assim, ele a manda ir dormir rapidamente antes que as coisas saiam do controle. De repente, ela pergunta se ele é do tipo que resiste à tentação. Enquanto olha para a lua, Talca revela que sua vingança tem prioridade sobre outras coisas.
É como uma maldição, forçando-o a olhar para um único objetivo e impedindo-o de abraçar outras coisas. Sirius se ajoelha e promete levantar essa maldição o mais rápido possível. No dia seguinte, ela encontra informações suficientes sobre a velocidade de Eve nos pubs locais. A lutadora é tão famosa que as pessoas adoram falar sobre ela. Ela foi comprada no mercado de escravos para o Coliseu. Todos estavam bastante animados para ver um torneio de luta do Rei Leopardo, e digamos que ela não decepcionou. Eve tem sido a campeã da arena desde então. Aparentemente, amanhã é sua última luta. Talca percebe que ela ganhou dinheiro suficiente para comprar sua liberdade de volta, e assim usar dinheiro como isca não será possível. Sirius, no entanto, contradiz sua conclusão, revelando que Eve coletou a quantia necessária para comprar sua liberdade 2 anos atrás. Desde então, ela tem economizado dinheiro para libertar uma garotinha, uma reviravolta única na trama. Além disso, ela ouviu dizer que todo lutador morre em sua última batalha em vez de ser libertado. A princípio, Talca acredita que o Duque os faz lutar contra alguém fora de sua liga. No entanto, Sirius revela que não é o caso. Acontece que o Duque trapaceia, colocando os lutadores de sangue em uma situação desvantajosa. Ao saber desse fato, Talca solta um largo sorriso, sabendo que pode atormentar o Duque sem reservas. Assista este próximo vídeo na tela e inscreva-se para não perder a próxima parte.